Um bug no mecanismo de CSS do Chrome estava sendo usado ativamente para executar códigos arbitrários dentro do navegador. É isso mesmo que você ouviu. Usando CSS e JavaScript, um site poderia executar qualquer script no seu computador, usando o Google Chrome. Isso inclui roubo de informações na memória e dados de cookies, armazenamento local, sessão e input de formulários, roubo de sessões, manipulação do DOM para injetar formulários e mudar o conteúdo de páginas e keylogin usando o JavaScript. Mas calma. É um bug sério, porém ele é limitado ao sandbox, então existem várias limitações no que pode ser acessado. O perigo mesmo é que, na teoria, se essa falha fosse combinada com outros problemas que já foram descobertos no ano passado, ela poderia ser usada como se fosse um vírus. Imagina pegar um vírus de um site sem nem mesmo clicar em nada. Você visita um site e pega um vírus. Segundo a Kaspersky, isso aconteceu no ano passado. Se você navega nas águas profundas ou visita sites que têm muitos anúncios, de vez em quando acontece de abrir uma aba do nada e aparecer um monte de site estranho. Agora imagina se um deles é um vírus. É muito perigoso. E por ser um zero day, ou seja, uma falha que está sendo explorada antes mesmo dos desenvolvedores saberem que ela existe, existem muitos sistemas que podem ter sido comprometidos com ela e não saberem. Esse problema já foi corrigido, então se você usa o Chrome ou derivados como o Edge, o Brave ou outros, se certifique de atualizar o seu navegador. Mas como funciona esse ataque? Tudo começa com essa regra do CSS: Font, Feature, Values. Ela serve para definir nomes personalizados para recursos de fonte OpenType. Basicamente serve para simplificar e dar nomes mais legíveis a algumas opções de fontes. Quando você cria esse mapeamento, internamente o Chrome vai criar um tipo de mapeamento entre as opções que você escolheu e os nomes que você deu. Para isso ele cria um hashmap. O problema acontece quando você, utilizando JavaScript, manipula esse mapeamento que foi criado. Como? Você cria o mapeamento de atributos. Usando JavaScript, você vai pegar esse mapeamento que foi criado e vai fazer algumas instruções específicas. A primeira instrução deve ser para criar um iterator do mapeamento. Ela faz com que o programa crie e armazene um ponteiro para você acessar todos os itens do mapeamento na forma de uma lista, ou seja, sequencialmente. Ao invés de acessar os atributos por chave e receber o valor, você consegue, a cada vez que chamar o next, acessar o próximo elemento até acessar todos. Para fazer isso, sempre que você chamar o next, o programa internamente vai ter que saber qual é o próximo item da lista, certo? A falha acontece quando, ao salvar a posição na lista, esse mapa se reorganiza na memória. Porque imagina, o iterator salvou uma posição na memória onde está o próximo elemento da lista. Se o mapa for modificado e se reorganizar na memória, essa referência fica inválida. Na hora de acessar, o próximo elemento não está mais lá. O que estava lá, agora já está em outro lugar completamente diferente. E agora, o que está no lugar dessa referência pode ser qualquer coisa. E se essa referência continuar sendo usada, o que vai acontecer é que você vai acessar partes da memória que você não sabe o que tem lá. Pode ser qualquer coisa, como lixo, como informações que não fazem sentido para o programa, mas também pode ser scripts maliciosos que foram implantados lá. É aí que está o problema. Olhando a POC, que demonstra essa falha, podemos ver que ela começa com um arquivo .html. Nesse arquivo tem algumas coisas básicas de HTML, até que começa a parte interessante. Nessa linha, ele cria o Font Feature Values. Depois, cria o Iterator, que possui a referência para o próximo elemento. E aqui ele entra em um loop. Ele chama o next para pegar o próximo item da lista, deleta essa chave, armazena novos itens na lista 512 vezes e recomeça o loop. É muito provável que o crash aconteça nesse loop. Esse crash é o bug aparecendo, já que na hora de acessar o próximo elemento da lista, ele vai acessar algo completamente diferente do que está esperando. Esse tipo de falha é chamada de use after free,
quando um objeto é liberado da memória, mas o programa continua usando a referência antiga como se ainda fosse válida. Então o hacker vai no site dele criar esse mapeamento, criar esse iterator para acessar os itens, vai manipular o mapeamento para provocar uma reorganização na memória e então fazer com que os dados controlados pelo atacante ocupem aquele espaço na memória. E quando ela for acessada, ele consegue executar scripts no navegador. Aí você pode se perguntar, como ele coloca os dados maliciosos naquela posição da memória? Para isso, ele vai usar algo que o próprio programa fornece: manipular o espaço de memória alocado. Quando você cria um mapeamento, você pode colocar o nome que quiser. Como você pode colocar o nome que quiser, o hacker vai colocar um nome que seja previsível, de acordo com o que ele quer fazer. Então, na hora que o mapa é reorganizado, aquela posição anterior vai ficar vaga na memória e ela vai ser preenchida com o script malicioso. Como ele sabe que ela vai ser preenchida com o script malicioso? Para isso, você tem que entender que na alocação de memória existe uma estratégia muito utilizada por alocadores, que é o reaproveitamento determinístico da heap. O que é isso? Para evitar a perda de desempenho, blocos de memória liberados tendem a ser reutilizados por alocações do mesmo tamanho. Então, se você cria uma estrutura em memória e libera ela, se você criar outra semelhante, existe uma boa chance do espaço na memória da estrutura antiga ser reutilizado. E na POC, além de usar o use after free, ele cria um segundo mapeamento de fonte feature values, que ele usa para alocar memória e manipular a heap. Para isso, ele usa uma técnica chamada de heap grooming, criando vários mapeamentos. Tudo isso antes do loop. Quando ele entra no loop, antes do final, ele faz uma coisa a mais. Reorganiza o mapeamento de fonte feature values usado para o grooming. Assim, o alocador pode colocar naquele espaço que foi liberado o dado malicioso que vai ser explorado. Claro, essa POC não tem o script malicioso nem a forma de explorar por completa a falha. É apenas uma demonstração do problema que causa o bug. Para efetivamente controlar a sandbox, faltam ainda algumas peças do quebra-cabeça, mas a porta de entrada é essa. E será que eu fui afetado? Não tem como saber. Esse tipo de ataque não é comum, então antivírus tradicionais podem não detectar nada, mas por conta da complexidade, engenharia, manipulação de memória e essas coisas complexas, geralmente os alvos não são pessoas comuns, são ataques a governos e a sistemas de empresas, coisas realmente grandes. Até porque, para esse tipo de bug ser explorado, pessoas tiveram que estudar o código, testar, e ninguém pode ficar sabendo, senão é corrigido. Não é a mesma coisa que um e-mail de phishing com comprovante.pdf.exe. A ideia desse vídeo não é mostrar exatamente como funciona, é mais para ter uma ideia e entender por cima como esse tipo de falha pode ser perigosa se for explorada. Muita coisa foi simplificada. Como a maioria dos ataques que acontecem são phishing e engenharia social, às vezes é legal parar para entender esse tipo de ataque mais complexo. Esse caso mostra como erros simples são capazes de servir como porta de entrada para ataques de larga escala. Então é bem importante atualizar programas e sistemas operacionais. Fique esperto e até mais.